Olá, bom dia a todos nossos queridos alunos dos cursos presenciais e à distância e a todos nossos queridos inscritos aqui no canal. Que o Criador te abençoe com toda sorte de bênção e que você continue contribuindo e produzindo para o reino e fazendo com excelência o trabalho que envolve sua vocação e seu chamado. Eu sou o Roberto Silva, sou professor de Teologia, Hebraico e Grego já há 16 anos e me sinto privilegiado por poder compartilhar com meus alunos o conhecimento adquirido do bacharel em Teologia ao doutorado em Ciências da Religião. Portanto, queridos, um forte abraço a todos vocês. Aqueles que quiserem saber dos nossos cursos de Teologia, o nosso contato é o 11 9 70 98 42 32. Gostaria de falar de forma introdutória a respeito da pluralidade do cristianismo. Você sabia que o cristianismo não é uma religião singular, é uma religião plural, visto que nós temos várias divisões do cristianismo. O cristianismo possui imensas divisões, entre grupos propriamente. As mais conhecidas seriam os chamados cristianismos católicos, ou seja, a Igreja Católica que passa a ser a igreja oficial do Estado de Roma, e isso após o imperador Constantino, entre 325 depois de Cristo, após o Concílio de Nicéia. Constantino, quanto imperador romano, foi uma pessoa que influenciou o Estado para que pudesse adotar o cristianismo como a religião do Estado. E conforme o Império Romano ele foi se expandindo na Europa, ele foi cristianizando a Europa, ao ponto de dominar as localidades nórdicas e fazer com que os nórdicos, adoradores de Odin e de Thor, se convertessem ao cristianismo por livre e espontânea pressão. Foi o processo de catequização dos nórdicos para o cristianismo. Isso tudo é muito interessante e é possível averiguar no chamado cristianismo, na história do cristianismo, propriamente o cristianismo medieval, quando ele vai se expandindo. O cristianismo, quanto romano, ele é dominante por um bom tempo. Só no século XVI que nós vamos ter um certo cristianismo que ele vai se tornar um cristianismo oficial e desromanizado. Seria o cristianismo reformado. O cristianismo reformado ele tem uma forte influência por Lutero. Agora vale a pena dizer que existiram os pré-reformadores. Os pré-reformadores que também desenvolveram trabalhos muito interessantes e que questionaram dogmas centrais do cristianismo católico. John Huss foi um dos mais conhecidos, foi até queimado, incendiado, assassinado, morto pelo cristianismo católico, porque os seus ensinamentos foram considerados heresia. Quando falamos de tudo isso, é meio complexo, porque houve um tempo na história do cristianismo católico que eles trabalharam em um tribunal chamado de Inquisição. A Inquisição era uma ideia de um tribunal de purificação do herege, e esse tribunal era uma espécie de tortura, onde o inquisidor, às vezes era um padre, que evidenciava esse processo de tortura para com o réu, para com o acusado, numa ideia de purificação, para que esse tal pudesse ter os seus pecados perdoados, absolvidos, para que talvez viesse diminuir a sua estadia no purgatório. O purgatório era um lugar intermediário entre o céu e o inferno, ensinado no cristianismo católico medieval um pouco posterior, que uma pessoa que não tivesse as obras suficientes para ir para o céu e nem era mal o suficiente para ir para o inferno, ele ficava em um lugar intermediário purgando, sofrendo, e que dependendo da oferta que o familiar concedesse para o clero, poderia diminuir, abreviar ou cessar
o tempo de estadia dessa determinada pessoa no purgatório. Bem, isso foi o que motivou a grande maioria dos protestantes ou dos pré-reformadores. Eles discordavam da visão soteriológica do purgatório, porque, segundo eles, o purgatório não tinha embasamento teológico. Aqui eu abro um parênteses, queridos, para dizer para você que estudar teologia é de suma importância e necessidade. Aqueles que devotaram o seu tempo e a sua atenção para o conhecimento, eles conseguiram e conseguem observar as chamadas falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e assim dividir os ensinamentos que seriam talvez cristocêntricos e apostólicos dos falsos ensinamentos. Então, para isso, a teologia é um elemento fundamental e determinante. Os pré-reformadores, a grande maioria doutores em teologia ou conhecedores profundos da teologia, eles discordaram de várias questões daquele cristianismo da época, principalmente a ideia do purgatório, porque, segundo eles, não existia embasamento bíblico e teológico para se fundamentar o purgatório. Então, de uma divergência soteriológica, um novo grupo cristão vai se expandir. Esse novo grupo cristão que vai se expandir será chamado de protestantes reformados. E eles têm até um dizer, né? Igreja protestante sempre protestando. Muito interessante, né, queridos? Pois bem, mediante o protestantismo, nós vamos ter alguns nomes, como Lutero, é um nome importante, as teses que ele insere na igreja alemã, discordando de vários pontos e várias doutrinas da igreja católica, tudo isso foi um marco do cristianismo e que propriamente influencia até hoje. Além de Lutero, nós temos nomes como John Calvino, Jacó Arminius e tantos outros reformadores. No século XVIII, nós teremos um de grande importância, que foi John Wesley, que foi o pai do metodismo. E entre o século XVI e o século XVIII, nomes que tiveram a sua participação e a sua importância no chamado cristianismo reformado. Após o século XVIII, o século XIX é um século que teve muitas divergências entre cristãos, entre cristianismo e a ciência. Houve várias divergências a respeito dessas temáticas. O século XX também, questões relacionadas à filosofia, ateísmo, antropologia, arqueologia, tantas coisas fizeram com que o mundo teológico e o mundo científico meio que viessem se degladear. O século XX também teve uma grande importância para o cristianismo porque ocorrera o fenômeno do pentecostalismo. Nós temos Charles Fox Parham, um reverendo metodista, que no ano de 1900 desenvolvera um trabalho e tinha uma escola teológica por nome de Betel e vários alunos, e eles tinham uma releitura hermenêutica pneumatológica do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente sobre as influências e as experiências do falar em línguas. Eles começaram a acreditar piamente no falar em línguas e buscaram essa evidência. Depois, isso foi difundido pelo pastor batista William Joseph Seymour e também pelo pastor batista Gunnar Wingrer, até o momento que ele chega no Brasil em 1910, no mês de novembro, permanece um tempo na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Belém do Pará, pastoreada pelo pastor Raimundo Nobre, e não foi possível continuar por causa das suas interpretações hermenêuticas e pneumatológicas que divergiam propriamente da ideia batista tradicional.
e eles levam o movimento pentecostal para aquelas localidades, e esse movimento pentecostal ele vai se difundir, né? Então, nós teríamos até então uma divisão relacionada a católicos, reformados ou protestantes, pentecostais e, posteriormente, as igrejas neopentecostais, que também terão o seu papel. As igrejas neopentecostais, como a Igreja da Graça, a Universal, a Poder de Deus e tantas outras. Então, quando falamos de cristianismo, precisamos dividir o cristianismo, pelo menos, em cristianismo católico, cristianismo reformado, cristianismo pentecostal e cristianismo neopentecostal. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento, com o seu saber teológico. Todos esses assuntos nós aprofundamos nas nossas disciplinas de História do Cristianismo, Sociologia da Religião, e você pode ter acesso a este conteúdo em um dos nossos cursos presenciais ou à distância. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Shalom e até o próximo vídeo.